Muito boa tarde, amigos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem participando do nosso Fórum Econômico Esportes Fitness. Hoje tivemos aqui grandes experts. Eu confesso que eu fiquei surpreso por conhecer tanta gente importante, tantos conhecimentos. Saio daqui bem mais valorizado. E vocês aí do outro lado do vídeo, com certeza vão aproveitar muito esses ensinamentos, porque eles focaram pontos importantes daquilo que podem fazer o seu sucesso no campo da saúde, no campo da tecnologia, sempre ligado ao esporte. E nós temos agora um grande privilégio de ter um participante. Eu não vou falar o nome dele ainda, porque ele é muito conhecido internacionalmente. Ele vai falar sobre o mercado de eventos de esportes no Brasil e como profissional de educação física pode se desenvolver e atuar como gestor de atletas ou times de esportes. O nome dele é Moacir Alves. Há anos ele produz eventos e conteúdos para esportes. Trabalha para empresas da China, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. É consultor estratégico para empresas de games e entretenimento. Palestrante em diversos países como Espanha, Itália, Argentina, Estados Unidos e China. Só no Brasil tem mais de 200 palestras. É o dirigente máximo da empresa Seven Play, acertei. É reconhecido como um dos mais competentes dirigentes do segmento esportes. E é cofundador do grupo Arcadia. Acertei? Muito bem, então eu passo a palavra. Ele trouxe um amigo ali, mas ele vai dizer quem é o amigo que está do lado dele, que é o Guilherme Lubick. Mas o Moacir vai explicar por que o Guilherme está acompanhando. Primeiro, Moacir, muito obrigado. Saudações a você por estar nos acompanhando aqui. A palavra é sua, Moacir. Grande amigo Ivo, muito obrigado pelas suas palavras aí. Sempre fico muito feliz, viu? Obrigado por ter você como orador, como sempre. É um orgulho ter você como orador aqui, tá? Então, gente, vamos lá. Estou aqui com o meu querido amigo Guilherme, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de esporte eletrônico e um tema muito importante, porque eu sempre escuto falar que esporte eletrônico é o esporte do futuro, mas é o esporte sentado, né? As pessoas não acabam falando, esse não é um esporte. Existe um certo preconceito, né, Guilherme, contra essa questão aí do que é o esporte eletrônico. Mas, assim, decidi trazer você para a gente conseguir mostrar essa diferença que não é bem por aí. Esporte eletrônico, gente, é algo extremamente pesado, precisa realmente de um instrutor físico, precisa de muita coisa. E nada melhor para falar aqui que o Guilherme, porque o Guilherme, ele ganhou o segundo lugar, né, no Fórum de Inovação, aí, como o Ricardo muito bem falou agora há pouco tempo, né, com um aplicativo voltado para esporte eletrônico e cognitivo. Então, o que acontece? O esporte eletrônico, ele realmente é um esporte que exige, além de atenção, também uma questão física, que os participantes têm que prestar muita atenção nisso. Então, eu queria que você, Guilherme, falasse um pouquinho aí desse teu aplicativo Player Fit, que foi um prazer ter vocês aí no Fórum de Inovação, né? Por pouco você não ganhou. No detalhe. Por pouco você não ganhou, porque realmente era um produto muito bom e extremamente necessário. Então, quero que você apresente um pouquinho, aí depois a gente continua falando mais sobre a área de esporte e no que você juntou, de onde começou a tua ideia de trazer essa questão da parte física para o jogador de esporte eletrônico também. Pode começar, Guilherme. Então, a Player Fit como aplicativo, na verdade, ela é o nosso primeiro subproduto, na verdade, né? Quando a ideia inicial da Player Fit mesmo, que é o projeto principal, surgiu, o nosso objetivo era ter o profissional da educação física dentro dos times de esportes eletrônicos. E isso surgiu por quê? Porque em conversas com jogadores em 2014, quando eu tive meu primeiro contato com uma equipe de esportes eletrônicos, a gente notava que ele sabia que ele era um atleta,
na mente dele, ele se tratava como atleta, mas ele não sabia como agir na rotina dele para ser um atleta. Os atletas eles são bem disciplinados, então tem horário de refeições, horário de treino, e tudo isso influencia no desempenho. Então, assim, ele se considerava um atleta, mas ele não sabia se portar como um atleta. E durante a faculdade, né, eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Sorocaba, ao estudar outros esportes, né, outras modalidades esportivas, comecei a notar a semelhança de necessidades fisiológicas com os esportes eletrônicos. E com a evolução do cenário, começou a surgir estudos, né? Surgiu um estudo que, só para você ter noção, numa partida de esporte eletrônico, a frequência cardíaca média do jogador é equivalente à de um maratonista. Então, isso ele sentado. Oi? Ele mesmo sentado? Ele mesmo sentado, sem movendo só os membros superiores ali. E outra comparação também, que essa foi mais, assim, a que mais chamou a nossa atenção para desenvolver as metodologias, foi o seguinte: um jogador numa partida, ele tem mais movimentos assimétricos. Movimentos assimétricos são quando o lado direito faz um movimento diferente do lado esquerdo, maior do que um jogador de tênis de mesa profissional. Então, durante uma partida, ele faz muito mais movimentos do que um jogador de tênis de mesa profissional. Então, o que acontece? Então, começamos a trazer essas metodologias que eram utilizadas nos esportes convencionais e começamos a estudar elas e como aplicar elas dentro do esporte eletrônico. Então, foi assim que a gente criou a Player Fit, que, na verdade, ele é um atendimento ao jogador de esporte eletrônico. Ele tem um preparador físico, assim como uma pessoa que quer ter um emagrecimento tem um personal trainer, ou alguém que quer competir tem algum preparador físico particular. A ideia dele ter um preparador físico acompanhando a rotina dele, desenvolvendo metodologias de treino fora e dentro do cenário do computador, né, ou do console, assim que consiga gerar performance para ele. Então, começamos a trazer, né, então, como não tem nada cientificamente no esporte eletrônico, a gente começou a estudar as metodologias de treino do tênis de mesa, da yoga, porque exige uma questão de concentração, controle respiratório. Trouxemos bastante coisa do Pilates também, porque o cara está muito tempo sentado, na mesma postura. Então, assim, ele tem aquela tendência de projetar o tronco para frente, ficar apoiado na mesa. Então, trouxemos um pouco dessas metodologias. E daí o que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a pandemia e como que os times os jogadores eles já foram dispensados do centro de treinamentos e eles estavam treinando totalmente online, cada um na sua casa. E a gente, assim, como que a gente vai conseguir atender esses caras, né? E daí surgiu, a nossa equipe é formada em 3 pessoas, né? Que sou eu e o Felipe, que somos profissionais da área de educação física, e tem o Pedro, que é um designer, né? E ele fez a sugestão de a gente estar desenvolvendo um aplicativo para que tivesse toda a nossa estrutura de treinamento do trabalho presencial dentro dele. E foi com esse aplicativo que a gente entrou no prêmio de inovação, né? Então, nós pegamos e inscrevemos o aplicativo. Como você falou, infelizmente, ficamos no segundo lugar, mas para um projeto que começou em novembro, ser premiado dentre 13 projetos participantes, em segundo lugar após 3 meses. Então, assim, no primeiro gerou uma frustração, mas depois, assim, que esfriou a mente da competição, nós somos muito competitivos, a gente acabou ficando feliz com o resultado. Não se preocupe, o próximo vocês ganham. Se Deus quiser. Mas, então, e só para o pessoal entender, o cenário do esporte eletrônico ele tem um crescimento absurdamente grande. No ano de 2019, ele foi mais assistido do que quase todos os principais eventos esportivos dos Estados Unidos. Ele só ficou em audiência atrás da NFL, né, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, que já é um esporte que, por mais que seja americano, aqui no Brasil é muito forte, em diversos países o futebol americano é muito forte. Então ele teve um crescimento muito grande. E é um cenário que gerou, em 2019, mais 90 milhões de dólares em premiação para os jogadores. Isso a gente só pensando em eventos oficiais, eventos profissionais, né? Então, existe uma demanda muito grande. E é bacana a gente citar que
o nosso trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar. Porque como é um esporte que exige um certo controle corporal, mas que funciona muito mais com a parte cognitiva, então a gente acredita que o nosso trabalho ele é potencializado com trabalhos que já são muito fortes dentro dos times, né? Hoje em dia os times eles têm psicólogo, tem life coach, que fala, né, que é a galera que ajuda ali na questão da rotina. Então, assim, o nosso trabalho ele vem para fortalecer e enriquecer o cenário, né, para tornar o cenário cada vez mais profissional, cada vez mais sério. Eu acho até que você tem uma apresentação, né, Guilherme, para mostrar para a gente nessa parte. Eu trouxe uma apresentação. Vocês estão aí com a apresentação, né? Então, daqui a pouco eles colocam lá. Agora, minha pergunta até, Guilherme, é como é que você teve essa ideia de começar com o esporte eletrônico? Porque você falou várias questões interessantes. Por exemplo, você pensou em yoga, você pensou nessa questão até, você conseguiu até medir o batimento cardíaco de um jogador. Como você fez isso? Você teve alguma ajuda médica? Então, na verdade, assim, para nós aqui no Brasil, até fica assim um puxão de orelha, é muito difícil desenvolver pesquisa, desenvolver estudo com os times. Então, assim, as poucas coisas que vieram, assim, as informações que vieram de fora, né? Então, é sempre estar acompanhando, assim, a gente recebeu essas informações e utilizou elas como base do nosso trabalho, né? Assim como acontece em outras metodologias de treinamento. Então, alguém foi lá, desenvolveu a pesquisa, então foi desenvolvida a pesquisa, essa pesquisa foi desenvolvida na Europa, no caso, né? Que assim, hoje em dia são os dois cenários mais fortes é a Coreia do Sul, né? Que é muito forte no cenário do esporte eletrônico, e a Europa vem muito forte também com algumas modalidades. Então, foi baseado nesses estudos que essas empresas desenvolveram. E eu já trabalhava com preparação física de alto desempenho, né? Eu atendi um atleta que competiu o meio Ironman, eu tenho alguns clientes na parte do motocross. E daí, quando você começa a estudar demandas fisiológicas, essas coisas, e daí surge alguma coisa sobre o esporte eletrônico, e é uma área que eu sempre tive interesse. Até ontem 10 horas da noite, eu estava com o meu time lá jogando. Então, porque assim, a grande questão é o seguinte, o que motiva esses garotos, o que faz é a questão competitiva. É a mesma coisa, é o mesmo sonho do garoto que quer ser jogador de futebol. E muitos deles, se você começar a conversar com muitos deles, eles começaram em outros esportes, porque eles gostam de competição, eles gostam de disputar. Só que eles se encontraram dentro do esporte eletrônico. Então, a gente viu que, assim como os outros atletas têm necessidade, é uma necessidade que normalmente vem de cedo, né? Vem da base, assim, a necessidade de ter um acompanhamento. Acredito que a gente é muito falho, nós, profissionais de educação física, e esperamos o jogador, o atleta vingar para daí você dar atenção para ele, sendo que ele pode ser trabalhado desde da iniciação, né? Então, começamos a estudar, começamos a ver, e daí o que a gente fez? A gente foi tentar trazer para o nosso cenário, que é um cenário mais amador. Então, começamos, daí fizemos alguns experimentos e começamos a aplicar com alguns times. Teve até um time do Espírito Santo que a gente atendeu até o fim do ano, como um caráter meio que de laboratório, experimental, antes de estar indo atrás dos outros times, a gente sugeriu isso para eles. E ele falou, cara, a parte dos exercícios são muito boas, a questão de alongamento é um negócio que a gente sentia muita dificuldade, porque o esporte deles era o Free Fire, né? Então eles ficavam o tempo todo com o celular na mão, limitado, e assim, a parte de alongamento, poder movimentar os dedos, que você não está o tempo todo travado, gerou muito benefício, e ele falou, a parte que vocês trazem, de sentar, conversar, explicar como que funciona o esporte, e trazer isso para a nossa realidade foi fundamental, porque às vezes é um negócio bobo que você fala para a gente, só que a gente nunca parou para pensar. Questão de você ter um horário para acordar, um horário para dormir, criar uma rotina de atleta, criar uma rotina esportiva. Eu tenho até uma pergunta para você interessante nesse meio. Nós temos duas categorias no esporte, que é a feminina e a masculina. Essa pesquisa sua é uma pesquisa geral ou ela separa tanto a parte feminina quanto a parte masculina? Então, esse é um assunto assim bem delicado de se falar, né? Porque existe bastante preconceito com as meninas no esporte eletrônico. E eu vejo que esse preconceito é muito mais social do que comprovado que existe uma diferença em questão de fisiológica
entre as meninas. Assim, se eu fosse falar, eu não teria assim. Se eu fosse citar um exemplo que eu acredito, mas acredito eu, não baseado em estudo, é que a questão hormonal pode influenciar, mas assim nunca foi estudado isso para dizer pode ou não. Assim, é um pensamento que eu tenho, mas eu também assim é um achismo meu. Eu nunca parei para estudar isso. Mas então, voltando, não existe nenhuma diferença comprovada. Só que o que acontece? Quando o esporte eletrônico começou normalmente era o quê? Era um pai de um menino que gostava, ele vinha e investia o dinheiro do bolso dele, botava todo mundo dentro da casa, 5 meninos dentro da casa para morar, então vamos lá treinar, vamos lá jogar. Então, assim, inserir uma garota num ambiente muito masculino é um negócio muito complicado. Então, assim, a grande parte dos atletas analisados e a grande parte onde gira o investimento principal de dinheiro, que é um erro também, são nos garotos, são nos meninos. Boa. A gente tem apresentação aí já para passar, pessoal? Não foi mandada aí? Tá bom. Então vamos ver por aqui. Qual foi a parte que eu diria que foi mais complicada para você, Guilherme, para você estudar nesse ponto? Foi a parte cognitiva ou foi a parte física mesmo? Eu acredito assim que a parte mais difícil foi a parte cognitiva, né? A parte de trazer... a gente tem a neurociência que fala no esporte, que é um negócio muito forte. E é um negócio que é pouco visto na faculdade de educação física, né? E é o que eles mais precisam. É onde eles têm mais necessidades. Então, assim, a gente desenvolveu atividades baseadas na Neurosensorial, que é uma empresa muito forte aqui no Brasil, que são atividades assim, por exemplo, bater uma bola de basquete enquanto você lê uma frase, ou as cores da palavra são uma e a palavra é outra, sabe? Por exemplo, vermelho escrito de verde. Então, assim, fazer o atleta ter essa dupla tarefa, porque é um negócio que ele precisa muito. Porque muitas vezes ele está de frente com a tela dele, está tudo acontecendo, só que tem um cara sentado na outra ponta da mesa, passando uma informação que só ele está vendo, então ele tem que pegar, receber aquela informação, absorver e agir o mais rápido possível para impedir o adversário de fazer alguma coisa. E outro ponto assim que foi bem bacana de estar estudando, não foi nenhuma dificuldade, foi a questão da força reativa. A força reativa ela é um gesto rápido, de forma explosiva, de movimento físico, mas que ela exige precisão. Então, vamos supor, a pessoa está ajoelhada, ela tem uma bolinha de tênis na mão, então ela joga a bolinha no ar, ela tem que ficar em pé e segurar a bolinha com a outra mão. Então, assim, e sem apoiar com as mãos, como se fosse um salto rápido. Então, são atividades que, por mais que pareçam bobas, elas têm uma questão de tipo assim, de gerar a necessidade que ele precisa, porque normalmente o que ele vai precisar, sim, só comparando as duas questões, né? Ele vai estar com o mouse e o cursor num canto da tela, então ele vai ter que arrastar o mouse de um lado para o outro e posicionar de forma precisa na cabeça do adversário, num ponto específico, e normalmente esse ponto é pequeno. Então, assim, exige uma precisão em conjunto com o movimento rápido. E outro ponto que a gente se preocupou bastante em estudar foi a questão da qualidade de vida. Porque aqui no Brasil a gente aprende muito que se precisa treinar bastante para se ter resultado, né? Então a gente tenta trazer a questão de treinar com qualidade, utilizar vários métodos, né, vários estímulos diferentes para você evoluir de forma eficaz e, consequentemente, aumentar sua longevidade como atleta, né? Porque se você não tiver uma atenção para essas questões de movimentos repetitivos, a questão de alongar o seu corpo devidamente e até a questão de alimentação. Por quê? Porque é muito cômodo para o cara estar lá na frente do computador, ao invés de sair e fazer uma refeição adequada, ele vai lá, pega um salgadinho, pega um pacote de bolacha, porque daí ele não precisa parar aquela atividade. E outro ponto que é muito bacana é a questão social, porque muita gente não consegue perceber que o atleta de esporte eletrônico, ele também tem amigos fora do ambiente profissional, fora dos colegas de time de jogadores. E normalmente ele passa esse tempo aonde? Jogando com os amigos dele. Então, assim, o trabalho dele é jogar, a diversão dele é jogar. Então, ele não tem atenção para outras coisas, porque ele acaba ocupando muito a rotina dele.
Então foram todos os aspectos que a gente se preocupou ao desenvolver o projeto, não só na questão de passar isso para o aplicativo, quando a gente criou esse subproduto, mas na questão do prestar o serviço de atendimento a times e atletas, dele terem todas essas questões vistas claramente para ele e entender o que é benéfico e o que é maléfico para a evolução dele. Quanto tempo você demorou, né, entre a pesquisa, a criação e desenvolvimento do aplicativo e como ele está hoje? Então, a pesquisa da parte do atendimento de profissional de educação física, eu dediquei 6 meses da minha vida. O Felipe ele já vem há mais tempo, porque o Felipe ele entrou na mesma universidade do que eu, ele se formou 2 anos depois, e a gente se conheceu porque eu fui dar uma palestra sobre preparação física lá, e a gente acabou conversando e decidiu trabalhar junto. E ele era do time universitário de esportes eletrônicos da Uniso. Então, assim, ele já estudava e já aplicava as coisas há muito mais tempo do que eu. Tanto é que, quando eu convidei ele para estar somando com a gente, ele falou assim, não, vamos parar, vamos organizar tudo e escrever tudo isso, né, protocolar tudo isso nosso, que foi o que a gente começou a partir de setembro, mais ou menos, de 2020. E vem fazendo isso até janeiro. Daí o que aconteceu? Aí quando chegou mais ou menos outubro, novembro, que a gente viu que a gente não estava conseguindo chegar nos times, até o Lucas, que é da NTZ, né, o Simon, ele falou, me procura depois da pandemia, né, porque que agora está meio complicado, tá recebendo vocês. E daí, por que a gente não pensa em um aplicativo? Então, assim, a parte de layout ela foi toda desenvolvida, mas, assim, nós, como profissionais da educação física, nós preferimos o atendimento presencial, nós preferimos estar nos times. Então, a gente está focado em estar divulgando a Player Fit às organizações e estar atendendo elas, para daí, depois, esse aplicativo ele vir para o menino de 10 anos que fala para a mãe que quer ser jogador profissional de esporte, sabe? Para ele ter esse suporte desde pequeno, sem ter a necessidade de ter um profissional lá. Porque, às vezes, uma atividade de 10, 15, 20 minutos pode gerar um benefício para ele e fora o que gera aquele agrado para os pais, né? Porque, meu filho não sai da frente do computador, meu filho só quer saber de jogar. E já gera também aquela questão de disciplina, né? Que não é só o jogar, é transformar o jogo em treino, né? Fazer aquilo para ter um propósito, não é só diversão, não é só bagunça. Por mais que ele tenha esse sonho, já projetar na mente dele a necessidade dessa disciplina. Esse aplicativo vai estar para todos, assim, qualquer jogador ou qualquer pessoa vai poder baixar e utilizar? Como vocês estão vendo isso? A gente assim pensa, quando o produto estiver finalizado, de fazer semelhante aos aplicativos de treino que tem convencionais, né? Então, existem alguns gratuitos, mas quando a pessoa quer algo específico, normalmente ela paga uma assinatura. Então, assim, o usuário iria pagar uma assinatura individual, né? E a nossa ideia de viabilizar isso aberta seria dessa forma. Interessante. Eu lembro que quando eu estava na Alemanha, inclusive no Prêmio de Inovação do ano passado, tinha um aplicativo de karatê, que era muito interessante, que ele media a força com que o atleta chutava, a força com que ele batia. E eu percebi que no aplicativo de vocês, o Player Fit, tinha muito uma questão que vocês colocaram uma borracha de um lado e esticava o braço do jogador do outro. Isso também, eu não sei como chama especificadamente, então me desculpe a minha ignorância, acredito que seja força motriz, alguma coisa nesse sentido. Isso você media a velocidade com que ele ia para o outro lado no mouse? O que você conseguia medir exclusivamente com esse movimento? Então, na verdade, ali a ideia é muito mais gerar um controle no movimento. Porque a partir do momento que você cria uma resistência, então você, por exemplo, para você manter a precisão, você precisa ter um controle. Então, a banda elástica nada mais é do que uma resistência criada para você limitar. E a gente procurou usar isso como uma forma avaliativa antes e pós ter a utilização da atividade. Então, os atletas eles têm meios de medir a precisão em aplicativos já desenvolvidos.
Então, assim, vamos introduzir a metodologia de treino e vamos ver o quanto de ganho isso gerou na precisão. Então, assim, era muito mais algo para entender a eficácia do movimento, né? O quanto o movimento se tornou eficaz. É muito mais uma questão de aumentar o estímulo do controle do pulso através da resistência da banda. Sensacional, isso eu gostei bastante. E assim, quando você estava lá fazendo o aplicativo, medindo isso com os jogadores, você conseguiu separar assim, se a eficiência deles melhorou depois do uso do aplicativo, ou ele é meramente para você, era meramente para você tracionar a força e a velocidade com que ele respondia às ações? Então, o feedback que a gente teve é muito mais individual, né, do atleta declarando ser efetivo ou não, do que algo que a gente conseguiu mensurar em números, porque quando a gente vai fazer uma análise de números, a gente precisa ter todo mundo no mesmo ambiente. Então, assim, existe enormes números de fatores que gerem esse controle. Mas a gente conseguiu, sim, notar que, principalmente com as atividades de controle de respiração, eles conseguiram entrar mais calmos em partidas importantes, que é algo que muito importante, porque muitas vezes você começa a ficar muito afoito, muito ansioso, e a hora que você acaba gerando movimentos involuntários, e um esporte que exige muita precisão, principalmente nesse caso, era o caso do Free Fire, que às vezes assim, um mexer de dedo é o suficiente para você perder uma partida. Então, assim, a gente viu que esse fator emocional, a partir do momento que eles começaram a realizar algumas metodologias de meditação quadrada, que a gente também traz através da yoga, eles conseguiram declarar uma questão que eles aumentaram a concentração deles. Então, foi muito mais um feedback do jogador falar o quanto aquilo foi válido do que algo assim mensurado. A gente tem essa vontade de desenvolver pesquisas na área dos esportes eletrônicos. A gente está muito barrado por causa da questão de pandemia. Temos uma ideia de fazer um controle da frequência cardíaca dos jogadores na partida. Então, a gente está analisando durante a partida quanto que é a variação e em quais momentos a frequência cardíaca sobe, em quais momentos ele fica mais relaxado, para apresentar isso ao técnico, né, ao analista do time. Os times são bem completos nessa questão de comissão técnica, para ele entender quando que é importante para o jogador, às vezes, passar uma informação, porque às vezes ele está muito nervoso, ele não consegue ser muito claro ao passar a informação para um colega de time. Então, às vezes, assim, esse momento você comunica, assim. Então, lembra ele, e aquilo torna a vida dele mais fácil e a comunicação mais clara, que a comunicação no esporte eletrônico é um negócio muito importante. Eu diria que fundamental até. E você falou um caso interessante. Eu acho que a nossa barreira principal hoje tem muito a ver com preconceito. Principalmente porque falam que é um jogador de videogame, etc. Eu lembro até hoje que um amigo meu na Argentina, que é o campeão mundial de Fortnite, ele foi da Argentina. Quando saiu a matéria dizendo que o menino havia ganho o campeonato mundial, a primeira coisa que o jornal disse foi o quanto que o governo tinha ficado da premiação dele. Nem sequer falou que o menino não tinha dado a devida atenção, falando que o menino era o campeão mundial de Fortnite e era da Argentina. Então, eu acho que o preconceito é algo muito, muito sério no nosso país, principalmente para jogador de esporte eletrônico. Mas eu queria saber, na sua opinião, o que falta de incentivo e o que falta de apoio para a gente conseguir deslanchar ainda mais esse mercado. Eu acho que assim, muitas barreiras estão sendo quebradas. Agora, o esporte eletrônico, eu acho que a principal barreira para você quebrar o preconceito é você implementar isso na escola. Porque se você lembrar dos interclasses que você jogava, jogos escolares, muitas vezes o seu pai estava te prestigiando. Muitas vezes seu pai ia assistir uma partida de futebol sua. E não precisa ser diferente no esporte eletrônico. Vamos supor, uns jogos escolares da cidade de São Paulo. Aí o pai ir lá e presenciar o filho dele jogando um Counter-Strike ou um League of Legends, entendeu? Gera esse mesmo prestígio. E foi assim que muitos pais de jogadores profissionais
reconheceram que os filhos eram atletas de esporte eletrônico, quando foram assistir o primeiro evento presencial do filho. Nossa, isso daqui é sério, que se vê a galera torcendo, a galera gritando o nome do cara, entendeu? Então começa a entender. Então, quanto antes essa barreira for quebrada, quanto mais novos essa barreira for quebrada, melhor. E na área esportiva, assim, eu nunca tive isso, mas o Felipe, ele gosta de contar, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas ele fala que uma vez ele foi conversar sobre treinamento para atletas de esportes eletrônicos, daí um professor da faculdade olhou para ele e falou assim, isso não é esporte. Entendeu? Então, assim como tem que ter a questão de respeitar o desenvolvimento da criança e entender que isso é um trabalho, isso é a criança vai ser um atleta e pode ser bem sucedida realizando essa questão dos esportes eletrônicos, assim como quando tem a ideia de inovação, a ideia de trazer alguma coisa para o meio, não ter esse preconceito. São duas coisas bem bacanas. E outra coisa que muita gente não entende é que existem certas coisas do esportes eletrônicos que vão fazer parte. Ah, mas o pessoal tem sobrepeso. Mas isso eles falam bastante, por sinal. Né? Mas aí que está. Ele tem desempenho? Porque quando o cara é corredor de maratona e o cara pesa 50 quilos, não tem nada de percentual de gordura, ninguém fala que aquilo não é saudável. Só que muitas vezes o cara compete 5, 6 anos e tem que se aposentar. Muito boa. Então, essa questão, o esporte alto desempenho mesmo, nem sempre ele vai ser saudável. O nosso objetivo é gerar um pouco de qualidade de vida para que ele consiga competir pelo máximo de tempo possível. Mas algumas coisas vão fazer parte do esporte. É um esporte sedentário. É assim como o pôquer, assim como o xadrez. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que é isso, né, Ivo? Você, Guilherme, muito obrigado por estarem participando. Não terminou, não. Nós temos recebido diversas solicitações por chat e uma das perguntas aqui chamou a atenção. Eu vou passar a vocês. Perfeito. Vocês utilizam biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca dos participantes? Então, não chegamos a utilizar, mas é uma ideia que a gente tem. Assim, a gente não conseguiu estar dentro do time, atuando no dia a dia, mas é uma ideia que a gente tem de aplicar isso nas equipes. E você, que participa disso, Moacir, vocês sentem essa diferença cardíaca? Dá para sentir, com certeza. Mas é forte? É muito forte. Assim, só para ter um exemplo, eu tive uma reunião com um dono de time lá em Sorocaba, e ele, dono, sem jogar, ele falou, eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir porque eu sinto que eu vou ter um ataque do coração, porque eu fico mais nervoso do que os meninos que estão jogando. Então, assim, sente. E muitas vezes você não precisa nem estar envolvido. As poucas partidas que eu prestigiei da NTZ, eu não conseguia ficar sentado. Eu não conseguia. Eu tentava ir para trás para ver o computador, para ver se estava ganhando, porque não estava tendo transmissão no telão. Tinha falhado o telão, tentava ir para trás. E aí, como que está? Entendeu? Assim, então gera uma expectativa, gera um nervosismo. Imagina para quem está jogando, então. Imagina né? para quem está lá operando Agora, a ferramenta. qual o tipo de jogo que mexe mais com o coração das pessoas? Eu acredito assim que eu gosto assim de tentar trazer para o nosso cenário, né? Porque como as pessoas não têm muito conhecimento, eu considero o League of Legends ele bem parecido com o futebol, porque assim uma partida dura em média 40 minutos e ela não tem pausa. Então os jogadores eles estão o tempo todo atuando e isso gera bastante uma comoção da torcida, não tanto do jogador. Mas a questão do Counter-Strike, que existe muita precisão, muitas vezes o cara fica lá 30 segundos parado numa posição esperando algo acontecer, muitas vezes, às vezes o cara os nervosismos acaba tomando conta e ele acaba fazendo um movimento que a gente fala assim, foi no time errado. Então, assim, ele age antes do que ele precisava agir. Então, eu acredito que para o jogador, a questão do FPS, os jogos de tiro, mexa muito mais, mas para quem assiste, a questão do League of Legends ou do Dota, né, que são as arenas de batalhas, eu acredito que mexa mais com a questão do coração. Então, você, meu amigo que fez a pergunta, eu acho que a resposta foi bastante satisfatória. E se tiver mais alguma, manda para cá que o Moacir e o Guilherme estão aqui justamente para esclarecer essas dúvidas de vocês. Moacir, por favor, continue.
Muito bom, gostei disso. Eu não tinha ideia, na verdade, Guilherme, que a coisa era tão impactante assim. Eu gosto muito de perceber a atenção dos jogadores na hora que eles estão jogando. O que eu diria é o foco, né? Eu lembro muito bem que o famoso BRTT, na hora que ele ia jogar, eu lembro que ele tinha uma tela pequena que ele ficava tocando muito rapidamente na tela, até essa questão cognitiva, né, que eu sempre falo. E eu vi que vocês fizeram alguns testes nesse sentido. Vocês colocaram vários botões, eu acredito que em separado em telas, e a pessoa tinha que movimentar de um lado para o outro de uma maneira muito rápida até. Me explica um pouquinho mais disso. Isso aí era para medir a velocidade de resposta do jogador? Isso, é o Fit Light, né, que fala que são luzes de LED, e você pode posicionar eles de diversas maneiras, né? Normalmente, na questão do esporte eletrônico, a gente faz no campo visual, mais ou menos, que ocupe o espaço do monitor, e ele tem que tocar na luz ou chegar a aproximar, né, por aproximação da luz, o mais rápido possível. E ele mede a questão do tempo que você levou para reagir ao estímulo, se foi correto ou não. E dá para medir outros valores também, por exemplo, colocar luzes azul e luzes vermelhas, quanto que você conseguiu corresponder mais rápido nas luzes azul ou luzes vermelhas, ou direita e esquerda, se você foi mais rápido do lado direito do que do lado esquerdo. Então, assim, ele dá muitos parâmetros para você medir o tempo de reação. E na questão que você citou do BRTT, aquele é um dispositivo de aquecimento. Assim como os atletas têm rotinas de aquecimento, aquilo serve para ambientar ele com o jogo. Muitas vezes não é o jogo em si, mas está preparando ele para aquela ação, para o momento que está por vir, né? Então é a mesma coisa, o aquecimento nada mais é do que algo que suba a sua temperatura corporal e prepare para a atividade principal que está por vir, né? Então ela não pode ser desgastante, mas ela também precisa te preparar para o que está por vir. Por isso que muitas vezes não é o jogo em si, mas é um ambiente parecido que ele vai gerar os gestos semelhantes durante a partida. Você disse sobre a questão da alimentação, e você citou várias vezes essa questão da alimentação. Nos testes que vocês fizeram alguma coisa decorrente se a alimentação do jogador ajudava ele de alguma forma ou melhorava o rendimento dele na partida? A gente não chegou a testar nada sobre a questão da alimentação em si. Tanto é que foi uma pergunta que foi gerada durante essa visita que a gente fez a esse time na nossa cidade lá de Sorocaba, se a gente tinha outros profissionais dentro do nosso ambiente. Principalmente a questão do psicólogo e a questão do nutricionista. Mas o que a gente entendeu? Que ter horários de refeições regulares e ter uma alimentação, ela não precisa ser uma alimentação saudável, mas ter uma alimentação equilibrada, assim, um arroz, um prato de comida normal, né? Um arroz, feijão, uma proteína e uma salada, ela gera mais qualidade de vida na questão fisiológica do atleta. Então, assim, controle do aparelho digestivo, durante o tempo de sono, porque normalmente eles comem comidas muito estimulantes, né? Então, assim, isso atrapalha em outros fatores em si, não só na questão da alimentação, né? Bacana isso aí, muito bom. Então, na sua opinião, você acredita que, no caso, ter um preparador físico para o esporte eletrônico não só é importante, como é essencial? Sim, é fundamental, e mesmo porque assim a proposta é o quê? Trazer coisas que ainda não foram feitas no ambiente do esporte eletrônico, né? Eles nunca tiveram essa familiaridade. E outra coisa, assim, como é um ambiente muito fechado, que você fica muitas horas dentro do computador, até essa questão de interação social, atividade física, numa questão mais de qualidade física e não desempenho, ela pode gerar isso para o atleta. Ele poder sair, estar com o time dele, mas numa academia ou num parque, fazendo alguma atividade de pilates, yoga, ou até mesmo uma sessão de treinamento de musculação orientada, ela pode gerar benefícios não só na parte da performance, né, mas aumentar a qualidade de vida para o atleta, para que depois, quando ele pare de competir, ele não tenha dificuldades, porque tem vários atletas que ou pararam de competir durante a carreira por conta de lesões, ou que tiveram problemas de lesões após pararem de competir por ficarem muito tempo nessa questão do movimento repetitivo, só o ambiente de computador e até outras questões psicológicas, né? Questão de depressão, ansiedade, porque é um mundo muito fechado.
Então, tudo isso, a questão de ter o profissional de educação física trazendo essa questão da promoção da atividade física, saúde, bem-estar, não só na parte do desempenho, é fundamental. Muito bom, Guilherme. Nós estamos aí praticamente nos nossos momentos finais aqui. Eu queria que você deixasse aí para quem está assistindo uma mensagem, principalmente no caso da família, o quanto que é importante e o quanto que você acha que deve se dar o apoio ao jogador de esporte eletrônico, porque assim, vamos lutar contra o preconceito, digamos assim. O que você diria para esse pai que vê o filho que fala, você não para de jogar, e o menino fala, não, eu quero ser um jogador profissional? Então, eu vou falar dos dois lados. Eu vou defender o pai, porque assim, eu já joguei bastante, eu já tomei bastante puxão de orelha do meu pai, na questão de fazer outras coisas. E quem quer ser atleta de esporte eletrônico tem que entender que jogar é diferente de ser atleta de esporte eletrônico. Assim como você jogar um futebol com os amigos é diferente de você disputar um campeonato de futebol. Independente de qual nível for, as questões são diferentes, a prática é diferente. Então, normalmente, quando você está jogando e você não está focado em se desenvolver como jogador, você está realizando uma atividade recreativa, assim como jogar bola. E isso não é ser atleta de esporte eletrônico. Ser atleta de esporte eletrônico é você ter disciplina de treinamento, é você saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, você tentar se promover como atleta, se mostrar, pegar os seus bons momentos de jogadores e tentar divulgar isso para as pessoas. E assim também pensar que não pode dar certo. Assim, eu posso não virar atleta de esporte eletrônico, então eu preciso ir bem na escola, eu preciso ter uma segunda opção, porque eu mesmo, durante a minha faculdade, eu não me imaginava ser preparador físico. E hoje eu sou preparador físico, sou muito feliz sendo preparador físico, mas não era o meu plano A. Então, assim, tem que entender que assim, não é porque você não conseguir que você conseguiu que você vai se frustrar e vai deixar de fazer outras coisas, você vai ficar batalhando naquilo durante 10, 20 anos e atrasando outras coisas da sua vida. E na questão dos pais, é um negócio muito bem remunerado, é uma questão assim que tem uma visão social muito bem quista hoje pelas crianças, os atletas de esportes eletrônicos. Os poucos eventos que eu fui com atleta é um negócio muito engraçado, o cara não dá sossego, tem que falar assim, viu, autógrafo o tempo todo, é como se ele fosse um jogador de qualquer esporte, ele é um artista. Tanto é que se você pegar alguns jogadores, eles têm muito mais seguidores nas redes sociais do que artistas. Então, assim, existe toda uma questão profissional e uma questão social também. Muito bem, Guilherme, obrigado aí. Ivo, agora eu passo a palavra para você, meu querido. Estou recebendo aqui um monte de perguntas, então eu pediria para vocês serem bem rápidos, que nós já estamos no limite do tempo, mas não posso deixar de fazer essas perguntas. Qual o treino de atividade física realizada para estes atletas de e-sports? Bom, eu pensando na parte de desempenho, eu gosto bastante do treino da força reativa, que são movimentos explosivos com um cunho de precisão. A questão da dupla tarefa, que pode ser essa questão de bater a bola enquanto você ler uma frase. E eu gosto muito também da yoga ou pilates, que ajuda a aumentar o controle respiratório e também a concentração. Então, são 3 metodologias que a gente carrega como os pilares do desempenho do atleta de esporte eletrônico. A Georgiane faz uma pergunta. Utilizar o biofeedback da resposta galvânica da pele seria uma boa também, pois condiciona o atleta a atingir o melhor estado emocional, medindo a ansiedade por meio da resposta galvânica da pele. Eu trabalho com linha de biofeedback. Eu acho que ela já falou, né? Com certeza tem muito a somar no esporte. Eu acredito que assim várias áreas, né, não só a questão da preparação física, mas várias áreas. Se você começar a analisar como que funciona o esporte eletrônico, como que funciona, como qualquer outra modalidade esportiva, você vai ver que tem muito espaço para muitas pessoas estarem atuando com várias metodologias de treinamento diferente, que vai gerar com certeza desempenho aos jogadores. Mais uma pergunta. O Iago Lima. É utilizado algum smartwatch para fazer leitura de informações como nível de estresse, sono,
frequência cardíaca, vi que recentemente a Garmin lançou smartwatch específico para e-games. Então, isso também é um negócio que tem sido uma realidade nova no Brasil, né? Essa questão da pessoa se monitorar na questão de treinamento e sim, é outra ferramenta fundamental que os atletas precisam ter ali para estar acompanhando, né? Assim como uma pessoa convencional, o atleta com certeza ele precisa saber de todos os parâmetros, mas ao mesmo tempo não é só saber os parâmetros, né? Ele precisa ter alguém que oriente como melhorar esses parâmetros, né? Não adianta saber, minha frequência cardíaca está muito alta em tal momento, mas por quê? O que eu estou fazendo de errado, né? Então não adianta nada você receber os parâmetros se você não tiver alguém que faça a intervenção da atuação correta, né? Então as ferramentas tecnológicas elas têm somado muito nessa área, né? Porque é um ambiente já de tecnologia. Então e agrada ao jogador, né? Quando você traz assim um teste com realidade virtual, o atleta tem muito mais aceitação do que se você colocar ele num ambiente de academia. Então, assim, tudo que envolve tecnologia tem agregado bastante ao meio. Olha, Guilherme, isso só me considera que eu trouxe a pessoa certa para falar, viu? Obrigado mesmo, viu? Ivo, agora acredita contigo. O pessoal está empolgado, estou gostando. Vou ficar a noite inteira aqui respondendo pergunta. É mais ou menos o que já foi respondido. A Georgiane, não sei se já foi feita essa pergunta, acho que já foi feito usar o biofeedback da resposta galvânica da pele, né? Já foi feita essa pergunta, então. Já foi feito. Muito obrigado, então. Moacir, mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar? Eu queria agradecer a oportunidade, fiquei envergonhado quando anunciaram o currículo do Moacir. Eu sou formado na área há só 2 anos e eu agradeço a oportunidade do fórum, tanto do prêmio de inovação, que a gente foi contemplado com o 2º lugar, quanto de estar aqui agora compartilhando com vocês. Eu queria... Posso mandar o pessoal que está me assistindo? Deve. Eu queria mandar um abraço para o Pedro, que é meu sócio, o Felipe também, e a Priscila, que está acompanhando a gente. Agradecer pelo apoio, que esse apoio é fundamental. Obrigado, viu, Guilherme? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Então, Moacir, parabéns, muito obrigado por ter comparecido. Guilherme, parabéns pela sua iniciativa e que venham mais prêmios, não é? A gente já viu que você tem uma grande capacidade e com por esse professor aí do lado, você vai conseguir grandes resultados. Muito obrigado a vocês.